É dia ainda, né? Quem achou muito estranho fazer o zazen? Agora, sendo bem verdadeiro. Quem pensou que era uma coisa e foi outra? Eu achei quente. Quem estava? Já tá mais quente. Sei como é que vocês estão tentando. Tá vendo aí, Japão? É. Uhum. Ali é mais fresquinho. Eu gostei de fazer só olhar. Vai descobrir, vai me deixar sozinho aqui. Aqui vai ficar vazio. Bem. A janelazinha aqui, outra lá na frente. É o corredor. Sim. Tá. Não, eu vou deixar só essa aqui. Tá dando para ouvir, Gabrielson? Tem um é de lá. Enfim. O pessoal de casa tá ouvindo? Acho que tá, que o microfone tá. Tá bom que a câmera vem. Dá pra ouvir, porém, Pronto. Aí o Eco é muito mais poderoso do que eu. Por que vocês vieram aqui? Quem veio hoje pela primeira vez, assim? O que é que... Sim. Primeira vez. Uhum. Sim. Teu nome? É estranho, né? Diferente, é um bom nome, diferente. Quem mais? Eu pratico meditação há muito tempo. Recentemente eu tenho assistido uns vídeos de um retiro de Alan Wallace. Sim, sim. E aí vi vários vídeos dele e me deu vontade de meditar junto com um grupo de pessoas, assim como eu estava vendo os vídeos. E aí eu procurei. Eu é mais próximo, não encontrei essa casa. Curiosidade, né? Quem mais? Eu estou com essa dúvida. Desde que eu vim para cá, até eu ir. Por exemplo, que é dito que é para gente que me deu presente. Né? Um presente. Mas se meu presente. Na vida toda, né? Mas se o meu presente tiver uma catástrofe, tiver terrível, a esperança de que eu vou ter um futuro é o que me mantém assim, vivo. Então, eu vivo tipo, o caos no presente mesmo. É melhor do que brigar e não conseguir fazer nada para resolver, né? Mas é isso. O que estiver acontecendo, a gente vive. Mas viver o presente não quer dizer que a gente não vai ter esperança, não. É o oposto. Porque às vezes a gente está vivendo só na cabecinha da gente e não está vendo a esperança, não tá vendo perspectiva nenhuma, porque está tão perdido nos pensamentos, né? Então, isso a gente estudou direitinho aqui no ano passado, né? Isso. Estudou direitinho isso aqui no ano passado no nosso grupo de estudo, né? A gente vive aquilo que a vida está querendo que a gente viva. O que está acontecendo agora? Uma catástrofe. Nossa. É o que eu tenho para viver agora. Eu vivo. O que eu posso fazer para essas condições melhorarem? Eu vivo. É melhor do que tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Tá tudo pegando fogo. Isso não é viver. Então, a proposta do Zazen é justamente que você viva aquilo que está acontecendo agora, independente do que seja. E viver o que está acontecendo agora, independente do que seja, não quer dizer que você não vai ter esperança. Pelo contrário. Eu percebo que tais coisas não estão boas, entendo porque não estão boas, e faço o quê? Mudo. É diferente de não querer viver isso aqui agora. Esperar. Não é de esperançar, não. Como diz a Mônica, espera. Não, olha o futuro. Vai ser tudo diferente. Se a gente criar causas e condições, vai ser diferente. Senão, não vai ser diferente. Vai ser igual. Enquanto a gente não muda, as coisas são iguais. Pode mudar a vida pode mudar as pessoas que estão na nossa vida. Mas enquanto a gente for o mesmo, as coisas vão ser as mesmas. Hoje, quando eu cheguei aqui de tarde, eu fui abrir a janela ali do corredor
eu vi essa sementezinha, que é dessa planta aqui da frente. Essa sementezinha. Tem muitas aí embaixo. E não sei se é para todo mundo ver. Eu vou passar só dentro. Tá passando aí de mão em mão. É uma semente sagrada. Não, é da árvore aqui da frente mesmo. E muito cuidado. Semente do Darwin. É a semente do Darwin, né? E uma coisa curiosa aconteceu. A gente deixa essas janelas abertas e começou a entrar essas sementezinhas aqui. Começou a entrar essas sementezinhas. E algumas delas caíram nos jarros de plantas que a gente tinha. E a gente simplesmente colocou água. Quando foi esses dias? Acho que. Não, no dia que que a gente voltou de viagem, tinha uma plantinha, ela disse, olha, é da árvore aqui da frente. Eu digo, lógico que não é. Ela disse, é sim. Aí ela pegou justamente uma sementezinha dessa e me mostrou como elas vão ficando no solo. Ela é bem levezinha. Você observa que ela é bem levezinha. O vento bate, derruba ela, e ela cai charmosamente e encontra um terreno, não é? Encontra o terreno. Quando ela cai no calçamento, a chance dela seguir e brotar é muito difícil. Mas quando ela encontra um vaso pequeno, com a boca pequena, onde a gente vai lá e fica aguando, né, fica regando, fica colocando um adubo, aí mesmo que a gente não perceba que é essa sementezinha, ela vai brotando. E é bonitinho de ver como ela se agarra ao solo. Ela se agarra ao solo. Ela se fixa assim no solo. Como quem dissesse, aqui eu encontrei as condições perfeitas. Pode ficar, para você plantar. Mas tem 5, viu? Tem 5, né? Então, assim, é interessante quando a gente encontra as causas e as condições perfeitas, como que é importante a gente saber aproveitar aquelas causas e condições que são perfeitas. Além de viver o momento presente, você tem que saber o que fazer com ele. Fazer com ele, né? Por isso que nós temos o desenho é um ensinamento muito forte para você ver o presente, mas nós temos os ensinamentos do Buda para saber o que fazer. Ampliar. Saber o que fazer com isso. Porque senão fica muito... Não é, vai dar um caos e você dá um caos também, não resolve nada. Aquela história, a gente, por exemplo, no zazen, a gente desenvolve um certo poder de concentração, mas a concentração por si só, ela não é importante, tem que vir alguma coisa junto com essa concentração. Por exemplo, a compaixão, a amorosidade. Né? Só que é muito difícil a gente ficar realmente assim paradinho, né? Como a sementezinha fica ali ou no jarrozinho, esperando alguém lá, ou chover, para ela poder mostrar a beleza que ela tem. Então, assim, essa sementezinha de hoje, eu acho que ela trouxe essa coisa tão importante. Se você percebeu que você encontrou as causas e as condições perfeitas para você desenvolver suas qualidades internas, não abandone aquilo. Entendeu? Se você está em um ambiente onde você acha propício desenvolver suas qualidades internas, não atire pedra naquele ambiente, naquelas pessoas, por mais defeito que aquelas pessoas tenham. Porque uma coisa que o budismo sempre reflete, e Jennifer falou aqui ainda agora, a questão da impermanência, né? Hoje as condições estão assim, pessoal. Hoje, de repente, tá tudo ótimo. De repente, eu estou com saúde física, mental, emocional. Eu estou com bons relacionamentos. Aí a vida às vezes faz. Aí muda tudo. Do mesmo jeito, se de repente não está muito legal, não se preocupe não, também vai mudar. É a tal da impermanência. Agora é preciso que a gente veja isso com, não assim,
Ah, vai mudar. Não, mas é importante que a gente veja com profundidade. É importante ver com profundidade. O que mais? Tem alguma coisa? É a questão de você também, por ser permanente, aproveitar mais. Né? Eu estava agora em São Paulo e a monja falou, alguém falou em aproveitar, ela disse, eu não gosto de aproveitar. Eu prefiro apreciar. Ela explicou a diferença, entendeu? De apreciar e aproveitar. Às vezes aproveitar fica parecendo que você tem que forçar alguma coisa, tem que pegar alguma coisa. Apreciar, você é mais leve, entendeu? É algo mais sutil, né? Tem mais alguma coisa? Eu tenho experiência. Sim. Compartilhar. Estou começando, né, agora a meditar. Aí eu resolvi meditar no Quarta da Verdade. Sim. Foi uma experiência muito boa. Porque, tipo assim, eu recebi muitos estímulos assim de fora. Aí meu celular estava na minha frente, eu ficava assim, sacodeiro. Aí uma pessoa do meu lado passava. Aí eles roubaram meu celular e não estava ligando o despertador. Aí eu fui ficando agoniado, ansioso. Aí eu abri o olho. Eu tava me segurando até eu vi assim, faltava 30 segundos pra acabar. Aí eu desisti de fazer isso. Assim. Porque é muito aberto. Né? É recomendado? Quando a gente está num grupo é melhor, né? O ambiente fica muito aberto, a gente fica muito visado, e às vezes a gente tem uma certa sensibilidade que a gente percebe. Mesmo de olhos fechados, a gente vê os olhares, a gente vê a energia das pessoas sendo direcionadas para a gente. Quando a gente está isolado, a gente é muito fraquinho. Quando a gente está num grupo, a gente fica muito mais forte. Acho que o ambiente também não é muito bom. Tô esperando o pai da criança, assim vai afastando do ambiente. Assim, na verdade, para onde você for, você vai levar o seu zazen, né? Tem um ditadozinho que diz assim, o único zazen que você vai encontrar lá em cima da montanha é o que você levar para lá. Mas no início, que a gente não tem esse poder de concentração muito forte ainda, é importante que a gente fique em grupo, porque em grupo a gente fica mais fortalecido, fica mais forte. Mas com o passar do tempo, você senta assim num cantinho, não precisa nem ficar na postura toda. Só você estar atento com a respiração consciente, você já sente que as ondas mentais mudam, né? O seu corpo muda, a sua energia muda, os pensamentos vão mudando. É o poder, pessoal, de respirar conscientemente e ficar quietinho, caladinho. O que a gente fez aqui foi só isso, ficar quietinho, caladinho. Ou tentou, né? Ou tentou. Isso é uma coisa muito transformadora. Só que às vezes não dá tempo para aquela sementezinha florescer, entendeu? Porque a gente de repente ficou muito incomodado com alguma coisa, com o corpo, com a mente, seja lá com o que for, com o barulho, com a temperatura. Aí a gente não dá tempo essa coisa florescer dentro da gente. E o zazen, essa prática espiritual, ela exige tempo. Não é uma coisa necessariamente só para quem tem curiosidade. A curiosidade pode gerar um elo, mas é para pessoas que têm Vamos caminhar, vamos seguir, vamos ver o que essa prática pode... Porque senão, se eu coloco um objetivo muito na frente, gera um nível de ansiedade. É igual fazer uma caminhada para uma casa que você não sabe onde é. E o pessoal diz, está chegando e não chega. Alguém já teve essa experiência? Andou em um grupo ou sozinho, disse, a casa é lá na frente. Aí anda. Quanto mais anda, a casa parece que vai andando também. Não. No Zen, a gente simplesmente senta no Zafu, pelo mesmo motivo que a gente toma água quando está com sede e come quando está com fome. A gente só faz. A gente fica parecendo como espíritos famintos. Que é isso que a monja fala. Eu vim aqui pegar alguma coisa.
eu vim aqui aproveitar de alguma coisa. Não, eu vim aqui para ficar esse momento. Sentir como é estar aqui, como você disse. Ter essa experiência. Agora eu posso lhe afirmar, dificilmente a gente tem uma boa impressão no início. Porque tem a questão do nosso corpo, tem a questão da nossa mente, a questão das nossas emoções. É uma postura que a gente não faz tempo. Tem uma praticante aqui, que ela participa de um grupo também de yoga, e ela disse, monge, olha, eu faço yoga faz um tempo, e eu não consigo ficar com as perninhas paradas como o senhor fica. Eu disse, mas meu amor, já são mais de 10 anos com as perninhas paradas aqui. Então, assim, a nossa mente, as nossas emoções, elas precisam se acostumar a essa postura também. Não é assim, sentar e realizar, pof. É assim no sonho, é assim na sua imaginação. Porque na vida real não é assim. É assim no clique do celular, que a comida eu peço aqui e chega. Não, assim, demora um tempo a chegar. Então, essa prática é uma prática que exige tempo, zelo, renúncias. Porque não é fácil estar mais de 10 anos aqui, como nós estamos todos os sábados, né? E alguns de vocês há, sei lá, 7, 8 anos. 3, 4 anos. Né? Então é um trabalho interior que a gente está fazendo. E não importa qual seja o momento da vida, seja catástrofe ou bonança, catástrofe ou uma onda muito boa, a gente senta na almofadazinha, senta no zafu, respira conscientemente e a vida vai se transformando e a gente também vai se transformando e a gente vai transformando a vida. É um trabalho que a gente faz. Por isso que uma parte das pessoas que vêm também não voltam, porque não estão dispostas a ter esse tempo de espera. É melhor que seja alguma coisa mais forte. E usem alguma coisa muito suave. Tem que começar a oferecer bolo. Aí, no primeiro dia que ele veio, há, sei lá, 2 anos mais ou menos, teve bolo, mas nunca ele faltou. Vem sempre na esperança de ganhar um pedaço de bolo. Não é pequeno um bolo? Não é uma coisa muito pequena, não é? E tendo em vista que a gente pode alcançar níveis profundos de consciência, mudar a nossa percepção, mudar a nossa sensação, a nossa relação com o mundo. Fazer práticas meditativas para ficar mais poder de concentração maior e trabalhar mais é muito pouco. Que é o que as empresas fazem, né? Olha, eu vou pagar para você, já tem canto que faz isso, viu? Eu vou pagar para você praticar tal coisa, tal prática, para você ficar mais concentrado e render mais no trabalho. É uma possibilidade. Mas é tão pouquinho. Tão pouquinho. Essa coisa de ficar sentado em silêncio, essa prática do zazen, que é uma prática espiritual, ela, quando a gente se dedica, para a gente encerrar, parece que tem coisas nossas que vão morrendo, sabe? Tem coisas nossas ali que vão desaparecendo, coisas que eram pesadíssimas. A gente não sabia como lidar. Eu estava um dia desse no carro com uma pessoa e a pessoa disse, entrou um argueiro no meu olho. Aí eu disse, deixa esse argueiro na sua mão. O tamanho do argueiro na mão é o mesmo que está no olho, mas é muito diferente. É muito diferente. Então, assim, depende de como a gente veja as coisas, depende de como a gente posiciona as nossas emoções. A vida pode ser uma ou outra completamente diferente. Mas quando a gente pratica, eu que tenho questões emocionais relativamente fortes, quando a gente pratica, essas coisas parece não, essas coisas vão perdendo a força, vão se desmanchando, sabe? Não fica tão poderoso, poderosa diante da gente. E quando essas coisas vão indo embora, quando esse peso vai indo embora, só nos dá vontade de 2 coisas. A primeira é de chorar. Parece que as lágrimas vão caindo e o peso também vai. Aí o cara pode pensar, era tudo água. A vida vai ficando com uma leveza. A gente vai chorando e a gente vai ficando
um sentimento assim, nossa, como a vida é diferente. A gente fica com um sentimento de maior gratidão com as pessoas. Não de gratiluz, né? Gratiluz é muito. Mas assim, caramba, a gente é um corpo só, entendeu? A gente é um corpo só. O Dalai Lama ele fala que é uma sanga só, uma comunidade só, falando palavras, idiomas diferentes, vestindo roupas que são diferentes também. Mas na verdade nós somos uma comunidade só. Quando a gente faz a prática meditativa por muito tempo, a gente não entende isso. A gente vai sentir isso. E quando a gente começa a sentir isso, a gente entra no que São Francisco falava, é irmão Sol, é irmão Lua. Nós somos irmãos. Quando os evangélicos falam a paz do Senhor, irmão, aquilo ali é uma frase de muita sabedoria. A paz do Senhor, irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão. Jesus disse isso, pessoal. Né? Vários mestres, diferentes tradições disseram isso, fizeram seus praticantes sentirem isso. Mas enquanto a gente estiver preso aqui, ó, meu problema, a minha dor, as minhas questões, minha perna que dói, a sala que está quente. Enquanto essas particularidades nos dominar, a gente não vai enxergar e sentir o todo. A gente vai ficar só no individual. E quando a gente pratica, a gente começa a perceber essa grandiosidade. A gente começa a ver que a catástrofe nos une tanto. Você já viu quando tem um grande terremoto, um tsunami, alguma coisa grave? Quando tem alguma coisa grave, o que é que as pessoas fazem? Se ajudam, cooperam entre elas, porque não é apenas eu que estou em risco, é a humanidade toda que se vê e se sente em risco. E sem falar também que depois da tempestade, depois da catástrofe, há uma abertura de renovação que a gente pode utilizar, que a gente pode criar ali. Só que a gente não quer a catástrofe. Eu prefiro ficar aqui no meu lugarzinho de sofrimento do que deixar toda essa estrutura mental ruim. Porque a gente pensa, se essa condição que eu tenho aqui ruim, eu vou junto. Não necessariamente. Então, eu duvido, sim. Duvido que se você praticar mesmo, igual o monge do livro que a gente estava lendo quinta-feira, não é uma práticazinha medíocre, não. Se praticar de verdade. Se você não começa a perceber essa conexão que você tem com tudo que existe. Hoje, só para partilhar, que acho que eu te perguntei, quando você fazer aqui. Sim. Eu acho que é o lugar que eu consigo, que eu me faço calar. São duas práticas que eu consigo me permito silenciar. Eu nem ia falar, que eu não queria falar, mas como eu vou poder externar se eu não falar? Sim, é isso mesmo. Sim, mas é assim, silenciar, né? Para poder agradecer, para poder sentir essa energia. Isso Eu acho mesmo. que é uma sensação que eu preciso cada vez mais. Eu faço em casa, eu meditar, eu tenho estudado meditações, as mais diversas, mas assim, o ato de pé no grupo me faz essa prática. São duas ações que eu tenho buscado sempre. Só traduzindo para quem está em casa. Uma praticante aqui, a Carla falou que ela falou calar e ouvir. São duas coisas que a gente, principalmente quem é professor, é muito difícil para a gente. A sociedade como um todo. Está muito difícil da gente ouvir, pessoal. Primeiro, quando a gente escuta alguma coisa, passa por um filtro nosso, tão ligeiro, que de repente a gente nem entendeu o que a pessoa falou, a gente escuta uma outra coisa que a pessoa disse. Enfim. Boa noite. Essa é a minha primeira vez. Eu tive uma sensação estranha. Eu imaginava, eu nunca tinha feito, mas eu imaginava que o silêncio estaria também um silêncio interno de alguma forma. E quando eu estava olhando para baixo, para o chão, teve um momento que é como se eu estivesse com os olhos fechados, mas eu não estava. E tinha um barulho imenso, né? Vários questionamentos e respostas que eu estava me dando
Foi um negócio muito Louco. diferente. Foi minha primeira vez, mas foi uma sensação muito estranha. Uhum. É como se eu tivesse, não sei, sobre algum entorpecente. Mas não tem essa. Garanto que não tem. Mas foi bom. Teu nome? Michele. É isso, Michele, sabe? A gente vive aí. Você vive aí. Isso vive o tempo inteiro com você. E eu fico jogando carta dentro de uma caixinha, não é Isso. Eu digo isso. Uhum. Isso vive aí. Seu estado mental e emocional vive o tempo inteiro com você. Talvez você nunca tenha tido essa percepção, esse plof, esse insight. A gente chama de insight aqui. E a prática do Zazen é importante porque a gente começa a perceber que existe todo um modo de operar, de sentir. De uma maneira mais profunda, a gente começa a perceber que nós temos uma tendência muito bem estruturada. Nós temos o que as tradições chamam de karma. Karma nada mais é do que ação. Nós temos um modo de operar. Porque nós temos também algumas coisas que a gente jura que precisa defender e coisas que a gente precisa conquistar. Então a gente desenvolve um modo todo de operar, de sentir a vida, de maneira que se alguém chegar e tocar na preciosidade dele aquilo, vira logo um monstro. Ele não pode mexer nisso, isso é muito sagrado. E de repente são coisas que te fazem até mal. Estou dizendo que é o caso. Mas essa experiência que você teve de perceber esse mundo interno está aí o tempo todo. O Zazen só fez com que você parasse, respirasse e plof. E surgiu essa paisagem mental. E depois, quando a gente vai ficando mala, esperto com a prática, a gente começa a perceber. Isso se materializou aqui na minha cabeça, isso se manifestou na minha cabeça, daqui a pouco passa. Só que passar aqui é mais fácil do que às vezes no mundo material, se a gente não tiver muita conexão com algumas coisas mentais. Mas do mesmo jeito que se manifestou, cessa. É como a onda do mar, né? A onda do mar, ela vem. Não sei se foi a semana passada que eu estava dizendo, foi na quinta, que a gente não chora quando a onda do mar morre. Alguém fica triste porque a onda do mar acabou? Ninguém fica triste quando a onda do mar acaba. Porque a gente sabe que a onda do mar, ela não é só uma onda, ela é o mar inteiro. Enquanto a gente estiver preso na nossa individualidade, a gente vai pensar que a gente é o quê? Só a onda e não o mar. Por isso que eu fico preso nas minhas particularidades, na minha dorzinha. Porque eu não me vejo conectado com tudo que existe. Eu tenho uma filha, ela tem 19 anos. Aí teve um tempo que ela tem que ficar na escola de tarde. Na verdade, no ano passado, que fez um cursinho de matemática, e ela não queria ficar só. Eu disse, minha filha, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, você não está só. Mas ela estava só na visão particular. Você já viu que quando tem alguém chorando na rua, ou desmaiou, ou teve um problema, por mais pessoas que passem e fingam que nada aconteceu, tem alguém que para e abraça e cuida? Então nós não estamos sozinhos. Até nas catástrofes estão cheias de pessoas. Mas vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço. Tchau, tchau.